A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para externar o nosso devocional nesta ocasião. E, é claro, pedimos tão somente que as misericórdias de Deus seja aquilo que abra o nosso entendimento, aquilo que cative nossas mentes para que possamos compreender aquilo que Deus tem a nos falar a partir das Sagradas Escrituras. Para o nosso devocional no dia de hoje, usaremos o texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39, parte A, que diz: examinais as Escrituras. Vamos orar nesta ocasião. Senhor Deus e Pai, magnificado, exaltado, bendito seja o teu nome, Deus Santo. Nós em Cristo Jesus te pedimos também, assim como descrito nas nossas palavras iniciais, que o Senhor venha sobre nós com a tua misericórdia, venha sobre aqueles que irão ouvir e ver esse vídeo, que serão alcançados pelo teu evangelho, que eles possam, mediante a tua misericórdia, ser transformados, ou ter os seus corações transformados. E uma vez tendo o coração transformados, que cada um de nós possamos enxergar a finalidade da nossa existência, entendendo que viemos a este mundo com um propósito único, de te glorificar, de nos deleitar na tua presença para sempre, Senhor. Porque o Senhor mesmo descreveu isso em suas leis. O Senhor mesmo afirma em sua palavra que bem-aventurado, feliz é o homem que medita nesta lei dia e noite. Que possamos ser conduzidos por ela, Senhor. Que o teu Santo Espírito aplique a mesma em nossos corações. Tudo isso para o louvor da tua glória. Nós te oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Examinai as Escrituras. Segundo o doutor Charles Spurgeon, ele vai dizer que a palavra grega traduzida por examinar significa uma investigação minuciosa, diligente e curiosa. Em outras palavras, ele está dizendo que não podemos nos contentar com a leitura superficial de 1 ou 2 capítulos da Bíblia. Ou seja, com a iluminação do Espírito Santo, nós temos de descobrir deliberadamente os mais profundos significados da palavra de Deus. Ou seja, a Escritura Sagrada exige esse tipo de investigação de cada um dos seus leitores. É isso que ele está querendo nos dizer. Ou é isso que ele nos diz. Ou seja, as Escrituras precisa ser aprendida, e ela só será aprendida em muitos casos com uma investigação mediante um estudo cuidadoso. Nós passamos a perceber ainda, meditando um pouco, refletindo um pouco sobre as Escrituras, que as Escrituras existe leite para bebês, mas também existe carnes para os adultos. É exatamente assim que as Escrituras se comportam. Nós vamos perceber ainda aquilo que disse um dos pais da igreja, conhecido por Tertuliano. Ele exclama da seguinte forma: eu adoro a plenitude das Escrituras. O que ele está querendo dizer com isso? Eu adoro uma investigação para compreender o pleroma das Escrituras, o poder que é tirado, é extraído dela. Dessa forma, nenhuma pessoa que apenas lê superficialmente o livro de Deus, o livro sagrado, pode se beneficiar dele. É como se, em outras palavras, nós afirmássemos da seguinte forma:
Você que lê, que medita, você que se debruça nas Escrituras, você sempre precisa cavar um pouco mais fundo. Assim como aquele senhor que está procurando um tesouro e esse tesouro está escondido nas profundezas. Então, quando nós falamos numa investigação minuciosa, cuidadosa, curiosa das Sagradas Escrituras, é como se nós estivéssemos dizendo que eu e você precisamos cavar mais fundo para que possamos encontrar o tesouro escondido que se encontra na palavra de Deus. E a porta da palavra de Deus, ela se abre tão somente por meio da chave da diligência. Nós precisamos ser diligentes no cuidado da nossa investigação quanto às Sagradas Escrituras. Até porque nós, muitas das vezes, somos fáceis de compreender as coisas que está se passando no mundo secular. E pegamos um jornal e lemos profundamente e sabemos as questões mais apropriadas ou que está mais em evidência de forma minuciosa na questão política, na questão social. Mas nós precisamos também ser diligentes, e muito mais ainda quando nós nos deparamos com as Escrituras Sagradas. Ou seja, as Escrituras, elas são dignas de ser examinadas. Elas são os escritos de Deus para o seu povo. Elas são a luz para o caminho o qual o seu povo está caminhando e deve caminhar. Ou seja, as Escrituras Sagradas são os escritos de Deus, os escritos de Deus, os quais trazem sobre si o selo da aprovação divina. Ou seja, quem ousa tratar as Escrituras com leviandade? Quem ousa fazer tal coisa? E se alguém ousa fazer tal coisa, é o mesmo que dizer, em outras palavras, aquele que despreza ou rejeita a palavra de Deus, está rejeitando e desprezando o próprio Deus, que é o autor das Escrituras Sagradas, que é o autor da Bíblia. A palavra de Deus compensará a nós, cristãos, toda a investigação minuciosa que nós fizermos. Até porque, assim como diz o doutor Spurgeon ainda, ele diz assim: Deus não nos manda peneirar um monte de cascas que em seu meio tem alguns poucos grãos de trigo, achados com raridade. Não. Até porque a Bíblia é um trigo selecionado que temos apenas que abrir o celeiro e encontrá-lo. E nós fazemos todas essas coisas, todas essas investigações, toda essa investigação minuciosa, curiosa, diligente da palavra de Deus que devemos fazer, fazemos sempre sob o ensino do Espírito Santo. E é sobre o ensino do Espírito Santo que as Escrituras brilham com o resplendor da revelação de Deus na mente do seu povo. Nós vamos perceber ainda que essas Escrituras é como um templo imenso, pavimentado com ouros, em cujo o teto há rubis e esmeralda. Ou seja, não tem nada mais precioso do que as Escrituras Sagradas. Não tem onde nós encontrarmos tanta beleza senão nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas revelam a pessoa de Jesus Cristo. Se nós perguntarmos a você conhece Jesus Cristo?
Como é que você responderia essa pergunta? Se alguém perguntasse a nós, você conhece a Jesus Cristo? O que é que eu e você responderia? Como é que eu e você responderíamos essa pergunta? Nós conhecemos a Jesus Cristo de fato? E a segunda pergunta é, se nós afirmamos que reconhecemos, nós lemos as Escrituras, nós meditamos nas Escrituras, nós fazemos uma investigação minuciosa das Escrituras, diligente das Escrituras. Porque se nós respondemos a primeira pergunta, nós também facilmente iremos responder a segunda pergunta. Agora, se nós não somos capazes de responder a segunda pergunta, nós também não somos capazes de responder a primeira. Pois é a Bíblia, é as Escrituras que revelam a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que são elas mesmas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Com isso, nós podemos afirmar que não há nenhum motivo mais poderoso a ser apresentado aos leitores da Bíblia, além deste que descrito aqui. Não há outro motivo. Eu não preciso de um pastor para ler a Bíblia. Eu não preciso que ele pegue na minha mão. Eu não preciso do meu irmão pegar na minha mão para que eu leia as Escrituras, para que eu examine. Eu preciso, como cristão que sou, examinar as Escrituras. Porque é nela que eu testifico ter a vida eterna, é ela que eu testifico da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu afirmo que é ela que testifica, que nós testificamos ter vida eterna, é porque ela testifica que Jesus Cristo, mediante a sua obra redentiva, nos salvou de onde nós estávamos, nos salvou de onde nós nos encontrávamos. É a partir dela que nós enxergamos o Salvador. Ou seja, aquele que encontra Jesus encontra a vida eterna. Se nós não encontrarmos Jesus, nós não encontraremos vida eterna. Mas se nós não lermos a Bíblia, se nós não pesquisarmos, se nós não examinarmos, que tudo isso é sinônimo, nós não encontraremos Jesus, logo nós não encontraremos a vida eterna. Mas nós precisamos examinar cuidadosamente, minuciosamente, curiosamente, porque aquele que encontrar a Jesus encontra tão somente deleite. Encontra a vida eterna, o céu e as demais coisas que ele mesmo necessita. Ou seja, em outras palavras, existe grande alegria estocada para aquele que examina a Bíblia e encontra nela o seu Salvador. Existem muitas coisas estocadas. Existem promessas para mim e para você, para todos nós. Existe a promessa que aquele que foi preparar lugar, quem é que foi preparar lugar? O próprio Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. Existe a promessa que ele foi preparar lugar e ele vem. E ele vem fazer o que? Ele vem nos buscar. Ele vem para um casamento eterno. Ele vem porque aquilo que ele foi preparar, ele foi preparar para a minha vida e para a sua vida. Ele foi preparar para nós, para que nós possamos viver ao seu lado eternamente. É nela, é nas Escrituras que nós encontramos a descrição. Ser Cristo o caminho, a verdade e a vida.
E encontrando Cristo, nós vamos compreender que ninguém jamais vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus graciosamente nos abençoe na pessoa do seu Filho, o Redentor nosso.